Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mulheres SV debaixo de chuva aqui no Rancho SV. Hoje eu vou conversar com vocês, vou andando aqui pelo rancho, essa é uma conversinha mais assim, né, descontraída, e vou contar para vocês, mas explicar alguns termos e algumas situações que é muito comentado na construção civil, e principalmente tá até na construção de um sítio, do seu terreno, na movimentação de terra e algumas unidades, algumas obras que são feitas no sítio, e às vezes a gente fala o nome e muita gente não sabe o que é. Então hoje eu vou caminhar aqui pelo rancho e vou explicando para vocês o que é um talude, para que serve, o que é uma sarjeta, o que é uma caixa de passagem, o que é uma galeria, qual é a diferença. Então vou conversando essas coisas com vocês e mostrando enquanto eu vou caminhando. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês então, o que é um talude. Isso é um talude. Taludes são formas de cortes de um morro, de uma inclinação de terra, ou eles podem ser feitos de maneira natural, como a natureza fez nos morros, por exemplo, ou esse feito pelo homem. Eles são feitos justamente para deixar um corte certo, uma inclinação correta, para o terreno que está acima não acabar desmoronando embaixo. Geralmente eles são feitos assim, por exemplo aqui, ó, por uma abertura de rua, aonde eu não quero que essa terra aqui acabe soterrando a minha rua. Pode ser feito, por exemplo, como a gente fez lá em cima, para as nossas casas, aonde nós fizemos um platô, que também é outra coisa que eu vou ensinar para vocês. Mas o platô é uma área plana, aonde você quer construir ou ter algo, então essa área plana é chamada de platô. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos essa rua que foi criada, né, por nós aqui. Isso aqui pode ser relacionado ao nome talude. Aqui também nós temos um pequeno talude para segurar aquele platô ali. Então, aqui embaixo, aqui na rua, nós temos uma altura. Lá na casa nós temos outra altura. Isso na engenharia é chamada de cota. Aqui é a cota, por exemplo, eu não sei em que cota estamos, porque é a cota em relação ao nível do mar. Então aqui talvez nós estejamos na cota, sei lá, 200. Ali em cima, a diferença de altura daqui para cá tem, sei lá, 5 metros. Então, se aqui nós estamos na cota 200, lá em cima nós estamos na cota 205. Aí do nada um super sol, que é óbvio que vai vir uma baita de uma chuva. E outra coisa, eu já tive uma ideia aqui que mais pra frente, primeiro eu vou falar um pouquinho de vários os termos, depois eu tive uma ideia de mostrar uma maquete para vocês disso aqui, para exemplificar de um jeito melhor. Na parte de construção civil também a gente fala muito, além de cotas, né, de curvas de níveis. As curvas de níveis nada mais são do que linhas imaginárias em projetos, onde a gente vê, o projeto geralmente a gente vê de cima, né, como se fosse uma imagem de drone, uma imagem de satélite. E para a gente conseguir se entender que aquele platô tem a cota 205, essa aqui tem a 200, existem linhas imaginárias onde a gente vai traçando essa diferença de nível, tá? Nessa maquete eu vou explicar isso para vocês de um jeito melhor. No seu sítio também, muito provavelmente, você, quando for puxar água para sua casa, da sua nascente ou de qualquer outro ponto, existem muito, a galera fala muito, né, sobre metros de coluna d'água, sobre pressão da água. Também está relacionado a você entender o que é essas cotas, essas curvas de nível e essas diferenças de altura. Já que eu estou subindo aqui, depois eu vou lá embaixo para mostrar a maquete para vocês, eu quero chegar na parte da sarjeta, da galeria, da parte de águas pluviais. Aqui é outro exemplo que nós temos um talude, que esse aqui foi uma mistura de feito natural com feito pela gente, né, pelo humano, digamos. Por que uma mistura? Porque aqui, se vocês assistiam nossos vídeos desde o comecinho, tinha um certo talude onde tinha a cocheira aqui, porém ele estava feito errado, ele estava com uma inclinação errada, por isso acabou desbarrancando. Então, por isso que foi feito pela natureza, porque isso aqui foi durante uma chuva que desbarrancou, até tem uma árvore caída aqui, coitada, é uma goiabeira. E acabou sendo feito naturalmente, e agora ele está numa inclinação ainda ruim. Nós vamos ainda mexer nessa área aqui para evitar que aquela parte lá de cima com muita chuva acabe desmoronando, né? Então, mas esse aqui é um talude que está numa inclinação errada. A mesma coisa que esse aqui, ó. Tá vendo que ele está quase 90 graus? Isso é errado. A inclinação aí, de acordo com estudos da engenharia, a inclinação média correta é de 45 graus. Essa inclinação em relação ao nível aqui. Então, imaginem uma linha aqui, uma linha indo para dentro do morro. Então, esse ângulo aqui deveria ser 45 graus. Outro ponto muito importante que você tem que cuidar na sua propriedade e que a gente teve que trabalhar bastante aqui no rancho é a questão das águas de chuva, né, da água pluvial. No nosso caso, a gente trabalhou com bastante sarjeta, caixa de passagem e galeria. Por exemplo, aqui,
Essa situação onde a água escoa por uma quina da rua, por exemplo, é chamada sarjeta. Pode ver que a rua ela tem uma inclinação, não só em sítio, tá? Se você prestar atenção em cidades é a mesma coisa, tá? No asfalto, no calçamento, é exatamente a mesma coisa. Então a rua ela tem uma leve inclinação em direção à sarjeta, aqui no caso. Em pavimentos, por exemplo, em asfalto, a rua no eixo da rua é para um lado a inclinação e do outro eixo é para o outro lado, porque a gente tem captação de água pluvial em ambos os lados das ruas, né? As bocas de lobo. Então aqui é a sarjeta. Esse tamanho de sarjeta geralmente é calculado quando a gente faz sistema de drenagem pluvial de rua, né? Porque daí tem toda uma galeria extensa enterrada aqui embaixo. Então esse tamanho aqui é calculado. Aqui a gente fez meio pela necessidade, porque a gente viu o quanto a chuva precisa, um grande volume de chuva precisa, a gente deixou do tamanho que a natureza pediu, né? Então isso aqui é uma sarjeta. A sarjeta ela serve para pegar um escoamento dessa área de captação. Isso aqui é um talude também, viu? Então ela serve para pegar toda essa área de contribuição de chuva e trazer ela para uma boca de lobo. No caso, a nossa ainda é uma caixa de passagem, porque a boca de lobo é quando tem a grelha. Pode ser uma boca de lobo de grelha, eu vou botar fotinhos aqui, ó. Uma boca de lobo de grelha ou uma boca de lobo de calçada, que é aquelas que só tem um buraquinho embaixo da calçada. Por que caixa de passagem? Porque ela ainda não tem nada. Então, se ela tivesse com uma tampa aqui totalmente fechada, ela seria apenas uma caixa onde entra água por um lado. Ali em cima tem uma assim, né? Entra água por um lado e ela continua esse fluxo adiante. Então, aqui seja uma caixa de inspeção, né? Caso caia algum detrito, alguma sujeira, você abre essa caixa de passagem, caixa de inspeção, para inspecionar a rede e ver se tem alguma coisa obstruindo, alguma coisa entupindo. A nossa aqui ainda vai receber uma grelha, onde toda a água dessa área de contribuição aqui acima da rua vai vir escorrendo pela sarjeta, entrar aqui na boca de lobo e na boca de lobo entrar na galeria, que a galeria é a tubulação aonde ela vai atravessar e até o seu deságue. Vou filmar de longe para vocês porque lá da rua eu não vou conseguir enxergar. Mas vocês estão vendo que aqui tem o tubo de passagem, a final da galeria. E aqui, ó, tem um mato todo deitadinho porque a água entrou pela sarjeta, entrou na caixa de passagem ou na boca de lobo, entrou na galeria e desceu. Aqui no nosso caso, a gente ainda tem vegetação que ajuda a segurar essa velocidade de água para não acabar ocorrendo uma erosão, né? Não acabar vindo barranco, o barro abaixo. No final da nossa galeria, a gente ainda vai construir uns dispositivos de dissipação, que podem ser feitos de várias maneiras, mas aqui a gente vai fazer provavelmente com escadinhas. Você pode ver, né? Prestar atenção aí em encostas, sempre tem uma escadinha ou uma parte onde tem um monte de pedra, que a água vai descendo ali e como ela vai encontrando obstáculos, ela vai perdendo velocidade, a força da água perde velocidade e acaba não tendo um prejuízo, não acaba erodindo a região em volta. Aqui nós temos então um grande terreno, vocês estão vendo que aqui é um grande terreno, é um sítio aqui, entendeu? Que tem um talude. Então vamos usar isso aqui de exemplo aqui no nosso canteiro de milho para vocês entenderem melhor alguns termos. Aqui nós temos um talude, temos um platô e temos outro platô aqui em cima, tá? Nós chamamos de crista do talude, aonde começa a declividade, né? O declive, e nós chamamos de pé, aonde ele acaba. Ó, tem até mostrador aqui, ó. Então o pé do talude é aqui e aqui é a crista do talude. Quando falamos em inclinação, é essa diagonal, que é essa hipotenusa, em relação ao plano daqui. Então esse aqui ele está mais do que 45 graus e se tiver uma grande enxurrada, ele vai acabar desbarrancando. Então o certo seria ele ser mais inclinadinho assim, nos 45. Vamos tentar aqui fazer um 45. Para quando a chuva vir aqui em cima, ela não conseguir derrubar todo esse barro lá para baixo. Como eu falei anteriormente, aqui nós temos um platô e aqui nós temos outro. Então aqui é uma cota, digamos que aqui nós subimos 4 metros. Se aqui é a cota 0, subimos 4 metros em altura, que vai ficar rente esse aqui. Então aqui é a cota 4, mais 4, certo? As curvas de nível, que eu comentei anteriormente, são linhas imaginárias que a gente imagina vendo de cima. Então eu olhando aqui de cima, essa cota aqui nessa crista desse talude seria a crista aqui é a altura 4, né? A cota 4. Então, se eu descer 1 metro, aqui eu vou ter
a cota 3. Então, olhando de cima, eu vejo uma linha reta, essa aqui, que é a cota 3. Descendo mais 1 metro nessa linha aqui, olhando lá de cima, eu vou ter a cota 2, mais 1 metro para baixo, eu vou ter a cota 1 até a cota 0, do meu barranco que desmoronou aqui, até a cota 0. Então, olhando de cima, vocês entendem que essas linhas aqui, elas são talvez paralelas, mas elas não estão uma em cima da outra. É onde você vê a diferença de altura. Se você for pegar algum projeto, ou até as curvas de nível do Google Earth, onde mostra o seu terreno, algo do tipo, essas curvas significam isso. E quando a gente fala em metros de coluna d'água, vamos fazer um exemplo. Aqui está a nossa casinha, certo? Eu tenho que trazer a água da minha nascente que está aqui em cima. Aqui é minha mangueirinha d'água onde está saindo a minha nascente, tá? A metros de coluna d'água é essa diferença de altura, independente da distância percorrida, tá? É essa diferença de altura. Então, se aqui a gente tem os 4 metros que eu comentei, a minha pressão de água, o meu metro de coluna de água para a minha casinha vai ser 4 metros. Contando que a gente conta essa altura do fundo da caixa d'água daqui até o fundo da caixa d'água da sua casa, tá? Até onde vai chegar a mangueira. Agora, quando nós falamos em distância, se essa distância aqui é 1 quilômetro, se é 500 metros, isso a gente chama de perda de carga, que é o quanto... Aí existe cálculos e cálculos, mas essa perda de carga faz com que essa vazão diminua, essa pressão aqui diminua, tá? A vazão não, mas a pressão sim. A vazão é a quantidade de água, mas a velocidade que essa vazão vai chegar aqui, essa pressão, está diretamente relacionada a essa distância, tá? Então, metro de coluna d'água é a diferença de altura de um ponto ao outro. Agora, a perda de carga é a distância que toda essa mangueira vai demorar para chegar até a sua casa. E, usando a nossa maquete, as sarjetas, geralmente nós fizemos aqui no pé do talude e na crista do talude. Né? Por isso que nos nossos taludes lá das casas tem um certo morrinho aqui, que o pessoal da máquina fez, justamente para essa água bater aqui e ter a declividade para cá, né? Que as sarjetas estão aqui, onde até o Anderson botou a grama, o Júlio botou as calhas. É a sarjeta para ir para a rede pluvial ou para o caminho certo. Então ela é feita geralmente no pé do talude e aqui na crista, né? Para essa água não vir aqui e não acabar descendo. E você pode perceber em estradas também que quando a gente não consegue fazer essa inclinação correta do talude aqui dos 45 ou até mais, e ele acaba ficando mais em direção ao 90 graus, principalmente em estradas que não se pode cortar muito morro, é feito a contenção, o muro de arrimo. Por isso que nas estradas, às vezes você vê aqueles concretão até com uns negocinhos enfiados assim, né? Porque daí é a parte que é a estaca de ferro que eles fazem para esse negócio não acabar descendo. Vocês entenderam aqui na minha maquete agora? Vou terminar o vídeo sentadinha aqui, porque já voltou a chover, mas eu quero saber de você. Existia alguma coisa que você não sabia? Ou que você tinha uma dúvida e agora ficou esclarecido? E se tem outro tipo de dúvida, outra tipo de construção no seu sítio, na sua obra, por exemplo, que você não saiba, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você. E talvez se for algo mais complexo, eu faça um vídeo especialmente para isso. Antes de finalizar, realmente, eu vou falar da Morgantes, que é a joalheria, patrocinadora desse canal, que eu estava com meu anel ali socando barro até agora, então não posso deixar de falar, né? Se você tiver interesse em algum tipo de joia ou encomendar uma do seu jeitinho, entre em contato com eles pelos links que estão na descrição. Usando o cupom MSV5 você garante um descontinho, tá bom? Então segue eles lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar, dar o like, compartilhar. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Mulheres da CV. Tchau!